Então tá bom, vamos lá. Abraço. Então, pessoal, mais uma vez quero super agradecer essa oportunidade da gente estar mais uma vez compartilhando conteúdo e trocando ideias e falando de negócios, né? Negócios digitais, falando sobre oportunidades de negócios. E ontem mesmo nós começamos, né? Fizemos a nossa primeira fala, né? Eu trouxe aqui algumas reflexões e hoje eu quero continuar um pouquinho do que nós falamos ontem, falando de negócios digitais, de oportunidades. Hoje, lógico, o foco é Black Friday e eu não tenho dúvida que você que está nos acompanhando aí, que está nos ouvindo, está recebendo muita informação. Esse evento da SGP Web realmente é muito legal. Lógico, eu sou suspeito para falar porque eu sou embaixador SGP Web, né, com muita honra. É muito legal, mas de verdade, muito conteúdo. Isso não é em qualquer lugar que a gente encontra. Tanto conteúdo gratuito, aberto para o público. Isso é muito legal. E eu não tenho dúvida que durante esses 2 dias, quem está nos acompanhando está recebendo muita informação, dicas. Agora, né, a primeira palestra do Anderson foi muito legal, com dicas práticas, com ferramentas, e ao longo hoje do dia também vocês com certeza vão receber muita informação sobre ferramentas, oportunidades, enfim. Mas eu quero trazer algo agora um pouquinho diferente. Eu quero hoje fazer uma reflexão um pouco diferente para a gente pensar as oportunidades de Black Friday. E como eu disse, né, a gente iniciou ontem, e ontem eu falei, quem não se adaptar irá desaparecer. Esse é um fato que a gente tem visto, não agora só na pandemia, né, é algo que vem acontecendo nesse mundo em transformação que nós vivemos, né? Então, a adaptação, ela se tornou uma necessidade para todo mundo. Seja qual for o negócio. Ah, mas o meu negócio está indo bem. Eu já faço o negócio, não importa. Todo mundo precisa se adaptar e continua essa necessidade para todo mundo. Então, por isso, eventos como esse de hoje são muito legais, porque a gente tem a oportunidade de continuar aprendendo, tendo conhecimento para se adaptar, para a gente buscar esse reboot que eu sempre falo, esse Ctrl-Alt-Del, né, que nós falamos ontem. Quem perdeu ontem, né, dá uma olhadinha na capa desse livro, Reboot. Então hoje a gente continua com essa cabeça, porque, como eu falei, a gente está vivendo uma transformação de 5 anos em 5 meses. Né? O mundo está mudando drasticamente nesse período. E a gente tem aí, como eu falei, muita gente falando sobre digital, tá cheio de guru dizendo o que vai ser, como que as coisas têm que ser, o que você precisa fazer. Eu sempre gosto de ter cautela, né? Como eu digo, ninguém tem bola de cristal, mas a gente percebe movimentos. E aí é legal até, né, a gente lembrar do Vale do Silício, por exemplo, que é o berço da inovação mundial. É ali que está também, né, um grande foco de nascimento de grandes empresas, startups. Então, toda essa área de inovação, empreendedorismo e principalmente tecnologia, né, negócios digitais estão baseados lá. E quando a gente olha o que está acontecendo lá, a gente percebe alguns movimentos que com certeza a gente vai poder usar aqui no Brasil, usar aqui nos nossos negócios. Então, um dos pontos principais, e o que eu quero trazer hoje aqui, é uma reflexão. Eu quero te convidar agora, você que está nos acompanhando, para fazer uma pausa, porque, como eu disse, até ontem eu comentei, né? Muita gente nem vem para eventos como esse porque acha que tem que trabalhar. Ah, não tenho tempo. Né? Agora já são 9h15, eu tenho que atender um cliente, eu tenho que mandar uma proposta, eu tenho que... Enfim, e acho que assim está produzindo. E às vezes a gente precisa parar para afiar o machado. Né? E esse afiar o machado é participar de eventos como esse da SGP Web, né? Onde a gente está se reciclando, onde a gente está buscando mais conteúdo, mais informações para aprimorar os nossos negócios. E dentro desse evento eu quero ainda ir um pouquinho além, um pouquinho mais profundo. E eu quero te convidar para fazer uma pausa em toda essa busca que a gente faz de técnicas, de dicas, de ferramentas que são fundamentais, mas pensar um pouquinho mais sobre tudo isso que está acontecendo dessa transformação digital. O mundo, eu não tenho dúvida, e o mundo está passando por uma transformação digital, em todas as áreas. As cidades estão se transformando digitalmente.
Você vê hoje cada vez mais se falar em cidades inteligentes. E o que é isso? São cidades conectadas. O semáforo da cidade vai estar, muito em breve, conectado com os carros. Esse modelo Waze, onde a gente sabe o trânsito, sabe qual é o melhor caminho, isso está cada vez mais disseminado e as cidades vão poder aproveitar cada vez mais isso. Os governos, né, seja federal, estadual, municipal, cada vez mais conectados, estão se transformando digitalmente. Hoje a gente tem muitos serviços online que até antes da pandemia a gente não tinha. Então vejam como esse momento que o mundo atravessa, assim como trouxe muitos desafios e trouxe uma crise mesmo para vários setores, ele trouxe também muitas oportunidades. E aí a gente está falando de cidades, a gente está falando de governos, e a gente está falando de empresas, evidentemente, e a gente está falando de pessoas. As pessoas estão se transformando digitalmente cada vez mais. E quando a gente fala de pessoas, a gente está falando dos nossos consumidores, está falando dos clientes. Então, a transformação digital é um foco que nós temos que ter muito em mente. Nós temos que entender isso de forma profunda, mais do que só entender ferramentas, que são fundamentais. Mas como eu vou saber qual é a melhor ferramenta para mim? Como eu vou saber qual é o melhor software que eu devo usar no meu negócio? Como aplicar isso no meu negócio? Só me transformando digitalmente. E essa transformação, como eu falei, ela é profunda. Por quê? E aqui eu trago um artigo que foi publicado pela Harvard Business Review, e eu gosto muito de trazer fontes confiáveis, né, para as nossas conversas. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, né? Eu busco referências, né, e é importante que a gente faça isso, que a gente tenha essa humildade, falar, não sou eu que sei, eu não sei tudo, né? Mas eu busco referências, eu busco inspirações, e isso me ajuda a tomar as minhas decisões, e no meu caso, inclusive, me ajuda a compartilhar isso com outras pessoas, com os meus clientes, enfim. E aí, quando a gente fala de uma referência como a Harvard, né, eu me sinto muito mais seguro. Né? Eu, inclusive, tive a oportunidade, né, de fazer um curso. Eu estudei em Harvard, estudando marketing digital, e isso nos capacita a poder, inclusive, olhar com olhos críticos, né, todos os lados. E aqui, nesse artigo da Harvard Business Review, eles dizem que os líderes focam demais em mudar políticas, né? E aí a gente fala de políticas, processos, etc., e não focam o suficiente em mudar as mentes. Então veja só, os líderes focam demais em mudar políticas, ferramentas, processos, e focam de menos, né, e não o suficiente em mudar as mentes. Em mudar a cabeça, né, como a gente fala aqui no Brasil, né, você tem que mudar a tua cabeça em relação a isso. Changing minds. Eu acho que esse é o ponto. Então, hoje eu gostaria de fazer esse convite para você. Nessa reflexão, essa pausa durante esse evento cheio de ferramentas interessantíssimas, cheio de softwares, cheio de instrumentos para nos ajudar a vender mais na Black Friday. Mas de nada disso vai adiantar se a gente não mudar a nossa cabeça. Se você não mudar a tua cabeça para essa realidade em transformação digital que nós estamos vivendo. Esse é um ponto que eu acredito muito. E eu, inclusive, estou pesquisando, né? E como professor, pesquisador, não fico só na prática. Né? A gente está atendendo clientes, eu estou falando, né, com clientes reais, e-commerce, lojas virtuais, startups que estão fazendo negócios digitais. Mas, ao mesmo tempo, a gente traz um conteúdo acadêmico também, né? Como esse da Harvard Business Review, e eu tenho estudado muito sobre um aspecto que eu tenho defendido, que a verdadeira transformação digital não é tecnológica, ela é uma transformação cultural. Por isso aí em letras grandes e em green, né, cultural. Por quê? A gente precisa mudar a nossa cultura. De nada adianta uma empresa aplicar novas ferramentas se as pessoas dessa empresa não estiverem transformadas para essa realidade digital. E é isso que nós temos visto muito hoje
infelizmente ainda, numa série de empresas, numa série de negócios, onde se aplicam novas ferramentas em busca de uma transformação digital, mas que não se transforma a cultura da empresa. E aí as coisas não funcionam. E muitas vezes se culpa daí a ferramenta. Então, vejam que legal. A grande transformação digital, ela está dentro de nós, ela é cultural, ela está na nossa cabeça, né? A gente precisa change minds, né? Então, mudar as mentes. É isso que a Harvard já vinha falando antes da pandemia. Aquele artigo que eu citei aqui para você é de antes da pandemia. Não é uma coisa de agora. E isso eu tenho defendido, inclusive ontem eu falei sobre isso, né, de macro tendências. Não é modinha, não é uma coisa que aconteceu agora e está todo mundo fazendo. Não, isso já vem acontecendo ao longo do tempo. Algumas foram, inclusive, aceleradas por causa da pandemia. E eu não tenho dúvida que a transformação digital é um desses pontos que foi super acelerado por causa da pandemia. Então, é fundamental que a gente consiga fazer essa transformação digital culturalmente, dentro do nosso negócio, dentro da nossa empresa. E é esse o convite que eu quero fazer para você hoje, para que você veja todas essas ferramentas maravilhosas que a gente está vendo hoje, que a gente conheça marketplaces que eu possa usar, que eu possa olhar parcerias, que eu possa ver benefícios que eu tenho com parceiros SGP Web, que eu possa verificar como o software SGP Web ajuda o meu negócio. Enfim, eu tenho uma série de ferramentas, mas eu só vou conseguir explorar tudo que essas ferramentas conseguem oferecer a partir do momento que eu mudar a minha cabeça. E esse mudar a cabeça é entender, mais do que nunca, entender pessoas. Eu comentei isso ontem, inclusive, né? A gente fechou a nossa conversa de ontem falando sobre isso. Eu preciso entender pessoas, que no fim do dia, na verdade, essas pessoas, a sociedade, são os meus consumidores. Então, eu preciso entender o que está acontecendo no mundo. Quando nós falamos dessas macro tendências ontem, eu lembrei, inclusive naquelas nossas 5 aulas, né, do nosso evento preparatório para Black Friday, a gente falou de macro tendências, e ali eu falo de, por exemplo, contactless, né, esse mundo cada vez menos contato físico. As pessoas querem pagar pelo aplicativo, né, o pagamento do cartão é por aproximação. Eu não quero ter que digitar senha. Essa é a macro tendência contactless. É o sem parar do estacionamento do shopping, é o contactless. Então, eu tenho que entender esse movimento macro, e aí eu passo a entender como que isso ajuda o meu negócio. E isso eu só vou conseguir quando a minha cabeça está preparada para isso. E não quando eu acho que, não, eu sei já fazer negócios, a minha empresa é diferente, para mim isso não... Opa, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que perceber, será que eu estou realmente aberto a essas transformações? Será que eu estou entendendo o que está acontecendo? E estou preparando o meu negócio para essas transformações? E aqui tem uma expressão que se usa muito, né? Porque não adianta nada a tua empresa se transformar digitalmente, né? Você colocar muita tecnologia, ferramentas digitais, mas a tua cabeça é analógica. Não adianta nada. Então, esse é o grande ponto que a gente precisa cuidar e trabalhar de forma permanente. Fazer essa transformação cultural digital. Para isso, eu tenho que entender o mundo em que a gente vive. Eu preciso entender as transformações da sociedade, entender o que as pessoas querem. E aí a gente fala de marketing, que é entender o consumidor, entender as dores do consumidor, e a partir daí é que eu consigo entregar soluções. Né? No mundo das startups, isso é muito claro. E aí eu vou trazer um pouquinho já, né, do Vale do Silício. Por que aquelas empresas do Vale são tão bem sucedidas? Né? Por que esse modelo de startup está dando tão certo? E as startups hoje, né, a gente vê startups aí voando, recebendo aportes milionários, etc. O que a startup tem? Né? E a essência, né, do nascimento de uma startup é identificar uma dor no mercado. Ou seja, você identifica uma demanda, você identifica um problema que existe e você traz a solução. Essa é a lógica de uma startup. Então, eu quero te convidar hoje também a pensar como startup. Ney, mas a minha empresa é diferente, eu não sou...
Não importa. Hoje eu tenho feito esse trabalho como advisor, como mentor de startups e de empresas tradicionais. E sempre a provocação que eu faço é essa. Vamos pensar como startup. E assim, quando a gente começa a pensar como startup, a gente muda o nosso negócio. A gente tem pontos, primeiro, para entender exatamente qual é a dor do meu cliente. Eu não posso nunca esquecer isso. Eu tenho e-commerce que vende camisetas. Ótimo. Eu tenho que continuar sempre entendendo qual é a dor do meu cliente. E eu tenho que entregar uma solução. Existe uma dor no mercado. O que os concorrentes estão fazendo de errado? O que o mercado ainda não está entregando que eu posso fazer? Esse é o pensamento que a gente deve trazer. Pensar como startup. E não ter medo de errar. Ney, mas daí eu vou ter que criar algumas coisas diferentes. Será que vai dar certo? Não sabemos. E isso é o legal da startup. Porque normalmente você vai trazer algo inovador. A inovação traz isso. O Vale do Silício nos ensina isso. Inovação. E se eu estou inovando, eu estou trazendo algo que ainda não existe muitas vezes. Né? Eu estou ou agilizando algo, melhorando um processo, ou às vezes eu estou trazendo algo totalmente diferente, disruptivo. E isso significa que eu não tenho garantia se vai dar certo ou não. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que testar. E se der errado? Se der errado, tudo bem, a gente já sabe uma maneira de não fazer. E esse é o pensamento startup. Aprender com os erros, aprender com as falhas. Eu falo disso, uma das lições que a gente traz do Vale do Silício é exatamente essa, de não ter medo de falhar, não ter medo de errar. E aquela coisa de ficar esperando o melhor momento, isso é coisa de negócios tradicionais, de economia tradicional. A gente não pode ter medo de falhar. A gente tem que testar. E se der errado, tudo bem. Tanto que um dos mantras do Vale do Silício, e é uma das frases do CEO, founder do LinkedIn, é que se você não se arrepender da tua primeira versão, é porque você lançou tarde demais. E eu concordo plenamente com isso. A gente tem que se arrepender mesmo, ou se envergonhar da sua primeira versão. Não tem problema. Falei, putz, olha lá como é que eu comecei. Mas daí eu fui adaptando. E aí você vai melhorando, vai se aprimorando. Agora, se você ficar esperando o momento perfeito, você não vai fazer nunca. Porque o momento perfeito não existe. Então, ainda não está pronto. Putz, eu quero fazer uma melhoria no meu e-commerce, mas ainda não está pronta. Eu não sei se vai dar certo. Testa, coloca para um público pequeno. É isso que a Netflix faz. A Netflix, por exemplo, lança novas funcionalidades, mas não é para todo mundo. Ela lança para um público específico. Se der certo, ela lança para todo mundo. É isso que o Instagram faz, o Facebook faz há muito tempo. Tem novas funcionalidades, mas só alguns usuários é que já tem. De repente não dá certo, e aí cancela. Putz, foi furada, não tem nada a ver. Beleza, tira do ar, muda, não tem problema. Fazendo assim, a gente vai testando uma aqui, não deu certo, testa outra mais ou menos, testa outra. Putz, isso aqui funcionou super bem. A gente nem tinha coragem de lançar, mas, com essa nova mentalidade aí que o Ney tá falando, falei, a gente foi lá e lançou, e, deu muito certo. Então, às vezes a gente perde oportunidades porque a gente fica com medo de dar errado. E isso vale para tudo na nossa vida. Então, vale para os negócios, vale para a nossa carreira, vale para a nossa vida. A gente não ter medo de errar. Lógico que a gente tem que ter cautela. Eu não estou falando também para sair aí que nem louco, fazendo de tudo. Não. E eu, inclusive, sou uma pessoa super cautelosa, não me considero, apesar de ser ousado, mas eu peso muito, eu penso muito para tomar decisões, como um bom libriano, eu coloco tudo na balança. Mas a gente não pode ter medo, a gente tem que ser ousado, pensar grande e fazer sem medo de falhar. Com cautela, lógico, minimizando riscos, baixando cada vez mais o nosso risco de errar, o prejuízo, enfim, minimizando, mas fazendo. Eu acho que essa é a verdadeira transformação digital que a gente vive. E essa mudança cultural de entender essa transformação tecnológica. Porque mais do que tecnologia, mais do que ferramentas, de fato o que a gente precisa é essa transformação cultural. Então, completando 20 minutos agora, quero finalizar para ficar rigorosamente dentro do horário. Eu sou um cara super disciplinado com isso, então quero caminhar aí para o meu encerramento, agradecendo mais uma vez esse super convite da SGP Web.
dando os parabéns também para toda a equipe. Que evento legal, que qualidade em todos os sentidos, tanto técnica como de conteúdo, de parcerias, né? É uma honra para mim estar aqui ao lado de tanta gente boa, estar ao lado dos maiores players do mercado, né? Começando pelo Correio, né? O maior, né, player aí de logística no Brasil, até SGP Web e todos, né? Não vou ficar citando aqui porque é muita gente boa, mas como é legal a gente estar e participar de eventos com tanta gente de alto nível. Isso é muito legal. E isso aumenta a nossa responsabilidade. Então, eu espero de verdade que eu tenha contribuído, mesmo que seja um pouquinho, né, para essas tuas reflexões no dia de hoje, para que você possa refletir sobre o teu negócio, sobre teus negócios como um todo, sobre tua carreira, tua vida, pensando nessa transformação. E quero me colocar à disposição, né? Como tem ajudado hoje tantas empresas nessa transformação cultural, digital, eu me coloco à disposição, inclusive, né, pelo meu Instagram, @ney.green. Faço mais uma vez o convite, quem quiser acompanhar por lá, trocar ideias, conversar. Estou super aberto a isso. Como vocês sabem, eu gosto de falar, né? Eu estou aqui, já sou parceiro da SGP Web, aí a gente está nessa jornada aí, trazendo muito conteúdo, e é uma coisa que eu amo fazer, né? Sou professor, não é à toa, gosto de compartilhar, então fico muito à vontade para quem quiser trocar ideias, e lógico, parceiros SGP Web têm totais portas abertas com a gente. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez, passo a palavra, devolvo a palavra e fico à disposição. Se alguém aí tiver alguma pergunta para já, não sei se a equipe tem tempo para isso, mas fico super à disposição de vocês. Grande abraço para todos e ótimo evento.